Irmãos e irmãs, todas as vezes em que nós ouvimos esse hino, ou cantamos esse hino, ou ouvimos e cantamos, porque é quase impossível ouvir o hino sem cantar, né? Deus fiel. Nós lembramos de uma das verdades mais sublimes da Bíblia, que é a certeza da presença de Deus, da companhia de Deus ao nosso lado. A certeza de que Deus está presente mesmo na vida das pessoas que não o reconhecem. É impossível Deus estar ausente da história de qualquer pessoa. Deus é tão soberano, tão todo-poderoso, que mesmo as pessoas que consideram que as suas vidas são controladas por si mesmas, têm a presença de Deus tocando, tangendo, movendo, agindo na vida das pessoas. Isso é uma realidade inescapável. Isso é uma verdade bíblica cristalina. Deus, na história da humanidade, isso está registrado nas páginas das Escrituras, Deus não agiu apenas na vida do seu povo. Numa ocasião, Deus argumenta com o profeta, dizendo: não fui eu que libertei os Círios de Quir? Não fui eu que agi, libertei esses povos. Os Círios não eram um povo temente a Deus. No entanto, Deus diz: eu estive presente na vida das pessoas. Então não importa, não interessa se as pessoas reconhecem ou não a presença de Deus. Deus não pede licença para exercer o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. E isso é bom. É isso que preserva a humanidade até hoje. Porque se Deus tivesse voltado as costas para a humanidade, esse planeta certamente entregue exclusivamente nas nossas mãos já não existiria. Deus tem agido e o planeta já está mal das pernas. Imagina se ele virasse as costas e abandonasse a humanidade. É a presença de Deus, é aquilo que a doutrina reformada chama de graça comum, ou seja, a presença de Deus, o amor dele estendido indistintamente à humanidade, que preserva todas as coisas. Mas se isso já é uma verdade para qualquer pessoa, muito mais é para as pessoas que creem nele, para as pessoas que confiam nele, e mais ainda para as pessoas que têm um envolvimento pessoal, um relacionamento particular e individual com Deus através de Jesus Cristo. A mensagem bíblica que quero compartilhar com os meus irmãos e minhas irmãs é exatamente sobre isso. Pode colocar para nós aqui, Mateus, primeiro slide. Vamos colocar? A passagem ficou escura, eu acho que deu algum probleminha aí na nossa... Apaga essa fileira de luz, por favor, Mateus. O texto está em Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 15. Ficou um pouco escuro, não é, irmãos? Está dando para enxergar? Mais ou menos? Mas pode abrir sua Bíblia, por favor, em Josué, no livro de Josué, capítulo 10. Estes poucos versículos, esses 4 versículos da Bíblia, estão explicando ou desenvolvendo um pouco mais a ideia de algo que aconteceu um pouco antes, na história de Josué. Josué é o sucessor de Moisés, ele vai guiar o povo, vai dirigir o povo na conquista da terra prometida. E várias experiências, vários acontecimentos se processaram na vida de Josué e do povo. E este é uma ocasião muito singular, que serve para nós como exemplo exatamente da maneira como Deus está presente na nossa história. Mas há um ingrediente mais importante, da maneira como nós devemos nos posicionar diante dessa presença de Deus na nossa vida. Então, leio para os irmãos e para as irmãs, passagem de Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 15. Vamos fazer essa leitura alternada, para que você participe também dessa leitura. Josué 10, de 12 a 15. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon.
Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quero te pedir para que a gente leia de novo, juntos, o versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, este versículo, este texto, se refere ao episódio em que o sol se estendeu por mais tempo no céu, até que a batalha que Israel estava empreendendo contra os amorreus terminasse. É uma referência, é uma demonstração, é uma ilustração, não apenas do acontecimento relativo àquele episódio, mas como Deus age, interfere e move a sua mão em favor daqueles que o buscam. E não é incomum eu e você precisarmos assim de uma interferência direta, especial de Deus. Não é incomum, é muito frequente nós buscarmos a Deus, nós que pela bondade dEle tivemos o privilégio de conhecê-lo pelas Escrituras, procurá-lo especialmente nos dias de luta mais intensa, ou então quando nós temos um empreendimento, um projeto, um plano, algo que desejamos realizar, e entendemos que a vida é complicada bastante, é tão complicada que nós não conseguimos seguir adiante se não houver uma graça externa a nós. A gente reconhece a nossa própria capacidade, a gente reconhece as nossas habilidades, mas a gente entende que realmente a vida é pesada, a vida é densa e com muita frequência a gente precisa de um toque especial de Deus, limpando o nosso caminho ou nos impulsionando por trás e nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. Então nós buscamos ao Senhor e dizemos a expressão que é o tema dessa mensagem de hoje: Deus, atende a minha voz. Eu preciso do Senhor. Acabamos de cantar. Eu quero dizer a vocês que a equipe Louvor, Pastor Ivo, não sabiam o tema da mensagem. Eu guardei escondidinho, guardadinho comigo, né? Momentos em que especialmente precisamos da intervenção de Deus, precisamos da ação de Deus. E a Bíblia traz alguns ensinamentos para a gente. Eu quero destacar apenas dois aspectos que se complementam e que precisam ser vistos por nós de forma unânime. Nós não podemos dissociar esses dois princípios bíblicos. O primeiro é muito claro para todo cristão. O primeiro é muito evidente para todo aquele que confia em Deus. É a convicção de que Deus não se furta a fazer o que for preciso para auxiliar os seus filhos. Cantamos isso quando... Cantamos sim, o pastor Ivo cantou, mas nós todos cantarolamos o Tu és fiel, Senhor. A convicção de que Ele é fiel e Ele age, e pela sua bondade e fidelidade, Ele nos socorre, Ele nos acode, Ele não se furta, Ele não se esconde, Deus não se oculta, Deus não se omite da nossa história. Pelo contrário, Deus é o grande protagonista. Deus é o grande protagonista da nossa vida. Deus é aquele que conduz, mesmo quando a gente não percebe. O que o versículo 14 diz é que não houve um dia semelhante a esse. Acho que parou de funcionar aqui. Não, ok. Não houve dia semelhante a este, é o que diz o versículo 14. Foi o dia marcante em que Deus estendeu a sua mão e socorreu o seu povo. Há uma passagem bíblica que é muito sugestiva, muito significativa, em Isaías capítulo 64. Pelo que eu vi aqui, vai ficar um pouquinho escondida, mas é uma passagem que fala muito de perto do nosso coração, mostrando como Deus realmente move a sua mão e age na vida das pessoas que o servem. Se você estiver conseguindo ler, lê comigo em voz alta. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É impressionante. Deus que trabalha em favor daqueles que confiam nele. Deus é aquele que estende a sua mão e age em favor daquele que nele espera. Essa não é uma passagem bíblica que enche o nosso coração de coragem? Que nos diz, prossegue na luta, o Senhor trabalha por aquele que nele espera. Isso encoraja o nosso coração, isso fortalece a nossa vida, isso nos dá ânsia de prosseguir, nos tira da nossa letargia, nos tira do nosso desânimo e nos impulsiona para frente. É uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Mas nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda a respeito disso. Porque embora isso seja uma realidade bíblica, ela não é uma verdade que pode ser aplicada e compreendida de forma incompleta. Porque também é verdade, e eu creio que eu e você talvez já tenhamos experimentado essa realidade, ocasiões em que as coisas dão totalmente errado. E nós confiamos em Deus. E nós cremos em Deus. Há diversas razões pelas quais as coisas podem dar errado. Mas eu queria hoje, à luz dessa realidade bíblica de que Deus nunca está alheio, nunca está afastado das batalhas, das lutas, dos sofrimentos dos seus filhos, eu queria enfatizar um aspecto que nos ajuda a entender, porque muitas vezes, apesar disso ser uma realidade bíblica, nem sempre a experimentamos. E o que eu quero trazer à sua mente é que nós precisamos entender, saber, perceber e estar certo de que lutas nós estamos lutando. De que lutas estamos empreendendo. As batalhas que a gente enfrenta ou os planejamentos que a gente faz. De quem são essas lutas? Por isso, a gente não pode esquecer o outro aspecto do mesmo versículo 14, que diz que não houve dia semelhante a esse, em que Deus agiu de uma forma tão surpreendente